Olá pessoal, hoje vou trazer a opinião de 3 livros e o primeiro livro que eu vos quero falar é este, Vertigo. Deu origem então ao muito conceituado filme do Hitchcock, que eu ainda não vi. Portanto, eu quis falar do livro antes de ver o filme, a Márcia disse que não tinha assim muitas diferenças. Porquê que eu estou a mostrar o livro assim? Tenho aqui uma frase que eu não sei de onde é que eles desencantaram, aqui o pessoal da ASA, até porque Vertigo não é o título original do livro. Se eu vos mostrar aqui a página com os detalhes da edição e todas assim, essas coisas, vocês veem aqui que o título original é D'entre les morts. Portanto, dos mortos, dentre os mortos, qualquer coisa assim. A sinopse aqui está muito bem feita, portanto eu não quero dar muitos detalhes da história. O que vocês precisam de saber então sobre este livro é que temos como personagem principal um senhor chamado Flavier. Ele era detetive, até que houve um incidente lá que envolveu um colega que caiu de uma altura numa perseguição e ele ficou traumatizado com esse incidente devido a um problema que ele tem, que são as vertigens, não é? Ele tem este problema que o impossibilitava então de praticar a profissão como deve ser e até de socorrer esse amigo. E talvez, se não tivesse esse problema, o desfecho dessa história tivesse sido um bocadinho diferente. Portanto, ele sofre desta condição, abandonou essa profissão de detetive e depois, quando o livro se inicia, vocês ficam a conhecer um outro colega dele, de infância, que lhe pede, olha, minha mulher está a agir de uma maneira muito estranha, não sei o que é que se passa com ela, eu gostava de usar os seus serviços para você a seguir. Portanto, eu quero que você veja onde é que ela vai, o que é que ela faz, porque é que ela está a agir de maneira tão estranha, e vocês ficam a conhecer então a Madeleine. Eu não vos quero contar muito o resto, porque, mais uma vez, é um livro que está a passar entre nós, portanto é muito provável que muitas pessoas leiam este livro a curto prazo, e não quero dar detalhes, portanto não quero estragar a história. O que é que eu posso dizer do que eu senti ao ler o livro? Isto é como a Márcia disse, depois quando trocamos as mensagens, isto é mais thriller psicológico do que propriamente um policial. E é isso mesmo, é um thriller psicológico. Porque nós estamos constantemente na cabeça deste personagem, que é o Flavier, que depois acaba por desenvolver uma obsessão, não vou dizer por quem, mas percebemos a degradação mental deste homem. O que é que eu gostei? Eu gostei do clímax da primeira parte e gostei muito do clímax da segunda parte. As explicações, havia alguma coisa aqui que não batia certo. E tinha que haver uma explicação plausível para esta história, para isto fazer sentido. E realmente há. E eu gostei da explicação. A verdade é que o livro a mim não me cativou por igual. Portanto, o que eu senti com o final da história não foi o que eu senti à medida que eu estava a ler. Portanto, eu gostei dos clímaxes, não gostei foi do desenvolvimento. E isto para um thriller psicológico é um ponto-chave. Se nós não gostamos de estar na cabeça daquele personagem, eu realmente não gostei assim muito, porque esta obsessão acontece muito rapidamente, sabem? E o Flavier não era assim um personagem que nós disséssemos à partida que tinha algum tipo de problema, excetuando este incidente com um colega dele de profissão. Eu vou ver o filme. O filme é conceituadíssimo, toda a gente diz que é um dos melhores filmes de todos os tempos. E eu quero tirar teimas, quero ver se realmente o Hitchcock fez uma coisa que é um bocadinho difícil de fazer, que é melhorar a história na adaptação cinematográfica. Eu quero ver isso, quero ver se ele conseguiu. Portanto, trazer a opinião agora aqui, ainda não tive a oportunidade de ver o filme, mas vou fazê-lo. Espero que leiam, participem então nesta viagem do Vertigo, ou Vertigo, ou D'entre les morts, ou qualquer coisa assim. Vejam a adaptação. E pronto, não quero falar muito mais da história. Acho que já a fiz entender. Portanto, o desenvolvimento foi sempre muito mediano, nada de muito cativante, pelo menos eu não achei, e os clímaxes sim, são fantásticos. O ponto final, o desenlace, fez-me pensar quase numa história da Agatha Christie, em que era impossível vocês chegarem lá com os detalhes que tinham, percebem? Não vale a pena tentar adivinhar o que é que vai acontecer, porque realmente os autores não querem, que é o que a Agatha Christie faz habitualmente, não é? Gostei, ok? 3 estrelinhas. Não sei se ia a correr, ou se vos recomendo para vocês irem a correr à livraria comprar, nada disso, não. Mas é uma boa oportunidade para vocês lerem este livro, não há desculpa para vocês não o lerem. Portanto, contactem a Márcia, entrem na viagem do Vertigo. Vamos então à próxima opinião, e eu quero que seja esta, do William Maxwell, Vieram como Andorinhas. Como vocês sabem, eu já tinha lido um livro do William Maxwell, que foi o Adeus até amanhã, que posso deixar aqui a capa, embora o livro esteja algures aqui. E este foi então o segundo livro que eu li do Maxwell. E foi o último livro que eu li em 2017 porque quis mesmo que fosse o último, porque o primeiro livro de 2017 tinha sido um livro do Maxwell, tinha sido esse. O William Maxwell, que era então este senhor aqui,
Foi mais conhecido como editor do que propriamente como romancista ou como escritor, embora tenha uma obra um bocadinho extensa. Tanto é que eu acho que foram capazes de armazenar em 2 edições, 2 grandes volumes, de quase 1000 páginas cada um, toda a sua obra. Portanto, continua a ser um escritor com algum material a explorar. E para agora só li estes 2, que são romances muito, muito pequenininhos, cada um com pouco mais de 100 páginas. Ele foi editor e trabalhou com escritores muito conhecidos. Se eu vos falar em Nabokov, se eu vos falar em Salinger, John Cheever, Frank O'Connor, Eudora Welty, John Updike, vocês conhecem, são escritores conceituados. O John Updike foi um vencedor do Pulitzer, acho que várias vezes até, que tem aquela série do Coelho, que eu também tenho, da Civilização. Teve palavras muito, muito bonitas sobre este livro. Disse que era um dos livros mais sábios e mais ternos da literatura e da ficção americana. E eu concordo. Este livro tem muito de autobiográfico. Se vocês forem procurar um bocadinho da história do Maxwell, conseguem logo fazer esta comparação entre esta história e a história de vida do Maxwell. É impossível. O Maxwell saiu da terrinha onde ele nasceu, lá no estado do Illinois, e a verdade é que ele diz também, depois num outro sítio que eu também pesquisei, que saiu da terra dele, precisava urgentemente sair da terra dele para escrever, e acabou por escrever a maior parte dos seus trabalhos sobre a terra dele. Portanto, passavam-se nestas terrinhas pequeninas do Illinois. E este livro também se passa numa cidade do Illinois chamada Logan. O livro passa-se em 1918. E se vocês forem conhecer também a história de Maxwell, percebem porque é que se passa neste ano. Pelo menos a primeira parte do livro, sim. E 1918 é o final da Primeira Guerra Mundial, que também é mencionado aqui, pelo menos as mensagens da rádio e assim. E também é o ano da grande epidemia de gripe espanhola, que também está muito presente aqui, porque esteve presente na vida do próprio Maxwell. Eu não vou contar os detalhes da história, porque era arruinar, e também não vou contar os detalhes da vida do Maxwell, porque também iam tirar alguma da novidade do livro. Vou só dizer que se trata de uma família muito normal, portanto, dos subúrbios de uma cidadezinha qualquer do estado do Illinois, Logan. Uma família constituída pelo pai, a mãe, os 2 filhos. O mais velho é um rapazito que perdeu uma perna num acidente e chama-se Robert, e o mais novinho chama-se Peter e tem o alcunha que a mãe lhe dá, uma alcunha carinhosa, porque eles tinham uma ligação muito forte, que é o Bunny, que tinha 8 anos. Portanto, o Robert tem para aí 13, mais ou menos, e o Bunny tem 8. E na primeira parte vocês ficam a conhecer o Bunny, portanto a história desenrola-se a partir do ponto de vista do Bunny, a relação difícil que ele tem com o irmão mais velho, e é algo que, se vocês tiverem irmãos, vocês conseguem facilmente rever-se nesse tipo de ligação. O Bunny vê o irmão como uma espécie de tirano, sabem? Porque o Robert não deixa brincar o Bunny com os brinquedos dele, por exemplo, e tudo isto faz muita confusão a uma criança de 8 anos. Mas isto está contado de uma maneira tão terna, tão subtil, tão delicada, é incrível, incrível. É preciso dizer que o Bunny é muito ligado à mãe, muito de estar em casa, muito de brincar sozinho, e na segunda parte nós temos o ponto de vista do Robert. O Robert teve aquele acidente com o automóvel, perdeu a perna, mas quer ser um rapaz independente, portanto, ao contrário do Bunny, ele quer jogar com os amigos, quer jogar futebol, quer fazer tudo o que um rapaz de 13 anos tem direito e deve fazer, e ele é muito brusco, portanto, a relação dele com a mãe, embora seja uma relação boa, não é uma relação tão próxima quanto a relação que o Bunny tem com a mãe. Ele tem uma relação muito especial com uma tia, a irmã da mãe, muito bonita também, e depois dá-se um acontecimento no final muito triste, e vocês na terceira parte ficam com o ponto de vista do pai, que é um homem quebrado. Do casal é sem dúvida o personagem mais fraco, sabem? Mais oco, sabem? Mas depois vocês ficam com uma perspectiva diferente dele, e é isto mesmo que acontece aqui. Vocês ao longo do livro ficam a conhecer cada personagem ao detalhe, e o livro é muito fininho. E isto é um romanção. Está aqui drama familiar, drama que vai para além da própria família, e é de uma ternura brilhante, brilhante. E o final deixa-vos com o coração apertado, sabem? E foi o que me aconteceu. Eu já tinha gostado muito do Adeus Até Amanhã, que é uma história que também é contada do ponto de vista de crianças, maioritariamente, e eu adorei. Também tem o mesmo tom, sabem? Muito subtil, delicado, terno, nada de bombástico, portanto nada de altos e baixos, sabem? A história não é assim, a história
é quase monocórdica, e depois quando para vocês sentem como um comboio que vai a pouca velocidade e quando trava vocês sentem falta depois do movimento, sabem? Deixam de se sentir embalados. E é isso mesmo, eu descrevi este livro como o Maxwell a embalar-vos. E é voltar à infância. Eu recomendo muito, não podia recomendar mais. E se calhar vou investir nestas edições então em inglês, que eu já falei nelas, de toda a obra do Maxwell, porque realmente é uma obra um bocadinho extensa. Este foi dos primeiros livros, se não estou em erro, dele, foi publicado em 1937, enquanto o Adeus até amanhã foi o último, em 1980, e ele morreu, se não estou em erro, em 2000, exato, 2000, e nasceu em 1908. Vou querer apostar em mais Maxwell, infelizmente não há mais dele cá. As capas são todas muito lindas, a Sextante tem edições muito bonitas. Não é uma leitura rápida, isto não é um thriller, não é nada disso, é uma leitura para vocês que podem fazer num dia, podem fazer em 2, podem fazer numa semana, mas vocês vão gostar muito do livro, eu achei fenomenal. E o título, Vieram como Andorinhas, fica explicado logo aqui com este poema do Yeats. Vieram como andorinhas e como andorinhas se foram, e, porém, a força de uma mulher pôde manter uma andorinha na sua rota, e meia dúzia em formação. Como o rodopio de uma agulha de bússola encontrou certeza no ar sonhador. E eu adorei este livro. Portanto, não vale a pena estar a chover no molhado. Todas estas leituras eu trouxe-as de 2017. O Vieram como Andorinhas eu consegui terminar em 2017. Este outro, assim como o Vertigo, eu deixei vir de 2017 e terminei agora em 2018. Que é estes 3 contos do Junichiro Tanizaki, Uma Gata, um Homem e 2 Mulheres. E eu falei neste livro, já não sei quando é que eu comprei, mas acho que foi no primeiro Livros Novos do canal, esse vídeo, de setembro, se calhar outubro, já não sei. O Junichiro Tanizaki é este escritor japonês. Não foi vencedor do Nobel, embora tenha sido nomeado, se não estou em erro, um ano antes da morte dele. Ele morreu em 65, portanto também foi ali contemporâneo do Mishima, que eu já falei, naqueles contos também. E aqui atrás temos uma frase do Mishima, vejam só. Acima de tudo, delicioso, como a cozinha francesa ou chinesa. A primeira história é a mais longa de todas, ocupa quase 2/3, 3/4 do livro, e tem este título, Uma Gata, um Homem e 2 Mulheres. E é isto, a história. Esta gatinha é a Lily, que vive atualmente, quando a história começa, com um casal que é o Shozo e a Fukuko. No princípio da história, a Fukuko, que é a mulher então do casal, recebe uma carta da anterior mulher do Shozo a dizer que quer a gata de volta. Portanto, acabou por desenvolver um apego à gata. A gata já tinha vindo desse outro casamento do Shozo. Ela envia esta carta à Fukuko, a nova mulher do Shozo, a pedir-lhe a gata. O que é que acontece? O Shozo tem uma relação muito próxima com esta gata. E se a Fukuko ao princípio não via qualquer problema com este tipo de relação que o marido tinha com a gata, a verdade é que ela depois se vai a perceber que a rival, se calhar, a outra mulher, a primeira mulher do Shozo, se calhar tinha um bocado de razão. Eles davam-se mal por causa da gata. Portanto, já a primeira mulher não gostava muito da relação que ele tinha com a gata, não suportava a gata, por não suportar o marido. As primeiras discussões deles começaram a acontecer por causa do frio que o Shozo sentia quando ia para a cama com a mulher, com esta primeira mulher, que era a Shinako. O que é que a Fukuko depois vai pensar depois de receber a carta da primeira mulher do Shozo a pedir a gata? Vai pensar, caramba, ela quer a gata para a levar com ela, porque sabe que ele tem uma relação especial com a gata e depois ele vai atrás. E onde a gata for, ele vai atrás. E vão acabar por ficar juntos e deixar-me aqui sozinha. Pronto, é este tipo de cenário. E vocês, eu não vos vou dizer se é essa realmente a intenção da Shinako ou não. Vocês ficam a conhecer ao pormenor o ponto de vista de cada um dos personagens, quer da Fukuko, quer da Shinako e quer do Shozo. A verdade é que quem está aqui no spotlight, portanto em foco neste conto, são mesmo as mulheres. Na aba do livro onde fazem a sinopse, o apanhado, eles realmente dizem que é a luta entre 3 fêmeas. Estas 2 mulheres, a Fukuko, a Shinako e a gata, a Lily. Eu gostei muito do conto, 4 estrelas. Só não dei a cotação máxima, e vocês já sabem que isto das estrelas é tudo muito subjetivo. Só não dei a cotação máxima porque eu acho que se estende durante algum tempo. E as reflexões destes personagens começavam a ser repetitivas. De resto, eu adorei. A escrita é do mais simples que existe. Fez-me ali lembrar o próprio Mishima, fez-me lembrar Murakami. Escrita muito pausada, sabem? O segundo conto tem a ver com um professor, e vocês já sabem da minha
o meu fascínio com histórias sobre professores. Neste caso é um professor primário, com uma família muito grande. Esta família deste professor está em dificuldades, que é o professor Kaijima. E o que é que vocês têm? Têm este professor em dificuldades, e isto é um ponto central da história. Mas é um bom professor, sabem? Ele vai para a escola, gosta de dar aulas, tem alunos bons. Depois um dia chega à turma dele um rapazinho chamado Numakura, um rapazito que ele até não dá 2 tostões por ele. Diz que até é um rapaz muito tímido e assim. Mas ele vê depois como é que a turma se começa a girar à volta deste rapaz e de como este rapaz vai ser capaz de controlar toda a turma. E se ao princípio ele fica admirado porque o Numakura consegue pôr todos os colegas em sentido, sabem, como na tropa, atentos às aulas, atentos ao professor, respeito acima de tudo, a verdade é que depois as coisas começam a descambar. E tem aqui todo um jogo político entre as próprias crianças, um jogo político, um jogo de autoridade, sabem? Porque este professor, num dado momento da história, começa a perder a autoridade por causa deste aluno, e não só. Tratamos as crianças muitas vezes a um nível inferior, sabem? Como se fossem incapazes de raciocínio, e neste tipo de literatura nós percebemos que não é bem assim. Portanto, as crianças são capazes de muita coisa. E realmente, neste conto, tive a mesma sensação que no conto do Deus das Moscas, por exemplo, do Golding. No terceiro conto não vou mencionar muito a pormenor, porque não tem nada de muito interessante. É sobre um professor também universitário, neste caso, e temos um repórter que vai à casa deste professor entrevistá-lo. O professor tem respostas assim muito secas e ocas, portanto vocês ficam a desprezar este homem, que raio de homem para ser professor universitário. Arrota mesmo à frente do repórter, o que é escandaloso. E depois tem aqui uma história engraçada sobre uma mulher, uma história, quase um mistério também. Mas dos 3 contos é o mais curtinho, mas é aquele também menos interessante. Eu gostei mais do conto do meio, como seria de esperar, então, esta história com este professor e estes alunos. O primeiro também gostei muito, conto com esta gatinha, com a Lily. Já o terceiro, achei mediano, sabem? E dei 3 estrelas. Recomendo, Junichiro Tanizaki, finalmente conheço. Existem vários livros do Tanizaki disponíveis cá em Portugal. Existem até alguns agora em promoção na Bertrand, portanto, investiguem. Tchau, pessoal.